Viver com Deus é obediência. Não é o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Aquele negócio que falou, você tem que renunciar, abrir mão do que você entende e começar a reconhecer Deus na tua vida. Senão você não vai pra frente, tá ligado? Você não evolui espiritualmente, você não evolui como pessoa. Por que o mundo briga muito com esse lance de Deus? Porque o mundo prega que se te faz feliz não é errado. Não, tá errado. Na Bíblia tá escrito, o coração do homem é enganoso. E tem umas paradas que tu nem sabe se elas realmente te fazem feliz, Pois né, cara? É felicidade mesmo? Pois é. Ou você tá Aí contente? eu concordo pra caralho contigo, Entende? É igual o conceito de liberdade pra muita gente, né? Que acha que liberdade é fazer tudo que deseja. Quando liberdade de verdade é você não fazer o que você não quer fazer. Porque tem gente que não consegue não fazer o que não quer. O que mais a gente vê os jovens hoje em dia são presos no modismo. Sim, cara. Tem gente que nem gosta de ouvir funk, mas ele começou a ouvir porque tava todo mundo gostando, daqui a pouco ele tá dançando e cantando aquelas putaria igual um louco. Tem gente que não gostava de jogar bola, mas andou com os amigos, começou a jogar bola. A gente fica preso. Parece que é uma liberdade, é uma falsa liberdade. Hoje em dia a gente vê a sociedade com o maior índice de suicídio entre adolescentes. Essas doenças novas de ansiedade, síndrome do pânico. Todo mundo tá tendo isso, todo mundo sente uma falta dentro de si que é do tamanho de Deus. Por falta de conhecimento, o povo perece. Eles acham que vão encontrar felicidade na droga, num relacionamento, sei lá, em outras coisas. Quando pra enxergar a realidade e Deus se revela pra você, você começa a ter entendimento das coisas, você vai ter uma revelação sua, assim como eu tive a minha, como ele teve a dele, entendeu? Caraca, é bizarro. tá, de fato, bastante diferente, cara, da última vez que a gente conversou. Isso é um elogio pra mim. Mas, assim, eu quis dizer como um elogio mesmo, Sim, tá sim. ligado? Obrigado. Assim, realmente eu lembro da última vez que a gente conversou, cara, que tu falando de, por exemplo, teu sonho ali, você tinha acabado de realizar um sonho, talvez que era ter a Mercedes lá, que tu falou, cara, eu sempre quis ter esse carro, não sei o quê. E tô vendendo ela, vou comprar um carro normal O papo agora. hoje é completamente diferente. Tu tá falando de uns bagulhos, assim, que, na minha opinião, bem mais legais do que ter um carro, entendeu? Muito obrigado, Igor. Porque você também mudou bastante. Caminhar com o Léo é perceber, né, o nascimento dele de novo, essa libertação gradativa que eu tenho falado, né, de pouco a pouco Deus vai libertando, vai Mas não é a transformando. primeira vez que tu faz isso com uma pessoa, né? Que você tá nessa posição. Não é a primeira vez, não é a Tá. primeira vez. E ao mesmo tempo a gente acompanha muitas pessoas, né? Então, assim, e ver cada pessoa tem um processo diferente, né? Umas amadurecem mais rápido, outras de forma mais lenta, mas tem que ter paciência com todo mundo também, né, cara? Mas é uma Porque decisão, Cada uma tá numa fase, mas a pessoa, quando ela decide viver o evangelho, decide renunciar, decide receber esse favor transformador, esse poder capacitador para mudar de vida, ela resolve andar nessa direção, né, de uma metanoia, de uma mudança de mente, né, ela vai, a gente tem que ter paciência, aí é uma caminhada constante, como eu também tô, entendeu, Igor? Eu tô numa caminhada e é o que eu falo para ele, eu falo, cara, se tu tropeçar, levanta. Não desiste da caminhada, não desiste da cruz, não desiste do evangelho, não desiste da salvação que você recebeu. E essa caminhada. Isso é gostoso demais perceber. Essa é uma das maiores alegrias, Igor, do ministério pastoral. É você ver a pessoa chegar na igreja, isso a gente vê muito, levanta a mão, a pessoa vem à frente, se entrega para Jesus. E aí daqui a pouco a pessoa estava com a família destruída, o casamento é restaurado, a vida da pessoa começa a ganhar um significado, o cara que mentia para de mentir, o que roubava para de roubar, o que enganava para de enganar e vai sendo liberto, e daqui a pouco a família vai vendo essa mudança, vem também. E vai respingando nas pessoas próximas. Igor, isso é uma das maiores alegrias que no ministério pastoral a gente vê. A Bíblia se trata mais de ser do que fazer. O jovem, quando a gente tenta entender o que pode e o que não pode, né? A tatuagem não pode, você é menos merecedor de Deus do que eu, porque não tem tatuagem nenhuma. Mas você é de Deus. Porque eu tô tentando ser. Posso ser um bostinho ainda, mas eu tô tentando, cara. Eu abri mão de muita coisa, Igor. Eu acredito, cara, de verdade. Muita coisa. Hoje eu sou um homem diferente. Uma pessoa diferente. Quando a graça de Deus vem, ela nos capacita a dizer não para coisas que a gente jamais diria em outros tempos da nossa vida. Exato. Então é essa caminhada, cara, de renúncia, transformação, É aquilo mudança. que eu te falei, eu olho coisas que eu achava interessante hoje, eu faço, nossa, que nada a ver isso aqui. Aí eu falo, caraca, mas, sei lá, 3 anos atrás eu adorava isso aqui. Eu não tive essa vida no mundo, mas, cara, já encontrei tanta gente que foi das piores coisas que você puder imaginar, fez coisas que se arrepende terrivelmente. E, assim, não existe um coração que o evangelho não possa transformar, né? Uma das grandes maravilhas do evangelho é que o evangelho é uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo impactante, ao mesmo tempo transformadora, de modo que o evangelho alcança o inculto, né? O cara semi-letrado, alcança o culto, alcança o pobre, o rico, alcança pessoas de níveis sociais diferentes.
Porque é a simplicidade da mensagem. Eu costumo dizer que o evangelho é como a água. Né? Eu costumo dizer que o suprassumo da simplicidade é a água. Primeira vez que eu fui viajar para fora do país, eu queria tomar uma Coca-Cola. Eu lembro que eu cheguei pra minha esposa, falei, pô, falaram que a Coca-Cola é diferente aqui. Cheguei em Orlando, eu falei pra ela, vamos comer um negócio, eu vou pegar uma Coca-Cola aqui pra ver se o gosto é diferente. E aí, realmente lá a Coca-Cola é diferente, né? Pelo menos eu tive essa sensação, não sei se a fórmula lá é realmente, mas eu tive essa sensação que é mais caramelizada do que a daqui, é diferente. Tá. E aí, cara, a Coca-Cola muda a fórmula de acordo com o lugar, entendeu? Porque é uma criação humana. Agora, a mensagem do evangelho, qualquer lugar é como a água. A água, para ser potável, ela não pode ter gosto, não pode ter cheiro, não pode ter sabor. Então, Jesus vem e diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. A água é água em qualquer lugar. E a água é o suprassumo da simplicidade. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor. Não tem cor. Não tem cor, mas você se sacia e você não consegue viver sem ela. E da vida. Então, e da vida. Então, assim, cara, isso é o evangelho. O texto que é o áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados e suas transgressões. Essa mensagem simples, mas transformadora. E essa transformação na vida do Léo e na vida de tanta gente, cara, é maravilhoso acompanhar isso. É a maior alegria que eu tenho no ministério, de viver no ministério, é essa. A gente faz um estudo que é escatologia e exegese, né? Que estuda... Escatologia é o fim dos tempos. Esses são os termos mais técnicos, né? Mas... É bom eu costumo chegar, essa escatologia, porque tem a outra escatologia. Eu costumo dizer pro Léo, obrigado, irmão. Eu costumo dizer pro Léo o seguinte, cara, vamos lendo a Bíblia de pontinho em pontinho. Vamos entendendo Jesus, que é o caminho que eu gosto de fazer. Porque a escatologia é um caminho mais complexo, digamos assim, a interpretação dos últimos dias, a interpretação do livro do Apocalipse. Então eu tenho falado com ele e com todo mundo que eu começo a discipular. Cara, foca em Jesus. Porque quando você entende Jesus, né, você começa a entender o Antigo Testamento. Você começa a fazer uma leitura da vida diferente. Quando você começa a entender Jesus, quando você mergulha nos 4 evangelhos, cara, você tem uma chave para perceber as coisas, para discernir elas, para entender o que parece com Jesus, o que não tem nada a ver com Jesus. Então, assim... Isso parece ser algo bastante... Vamos lá. Uma estratégia bastante adequada para quem tá chegando e para quem tá entendendo. Porque não é a primeira vez que eu escuto isso. Eu escutei de vários pastores que o bagulho Porque a Bíblia, por mais que para algumas pessoas não seja, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Né? No Antigo Testamento a gente enxerga Jesus através de tipologias. Né? A gente tem tipologias de Jesus como sendo, por exemplo, o Cordeiro. A gente tem uma tipologia interessante ali em Gênesis 22, a partir do 7, quando Abraão recebe de Deus uma ordem. Deus diz para ele assim, pega o teu filho, leva para Moriá. E aí ele pega o filho para sacrificar. Olha que coisa bizarra. Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho. Ele vai subindo com o coração, creio eu, partido, ele vai subindo o Monte Moriá, e aí no caminho da subida, Igor, o filho faz uma pergunta, porque o filho sente falta do animal, do sacrifício, e diz para o próprio pai, meu pai, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? Imagina Abraão para responder para o filho. É tu. Ele não disse é tu, ele olhou para o filho e pela fé ele disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E continuou subindo. Chegou lá em cima, botou o menino em cima do altar. Quando ele pegou o cutelo, que era uma espécie de faca, para levantar, Deus falou, não faz isso não, porque agora eu sei que você me teme. E aí a Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro. Ele pega o cordeiro, tira o filho e coloca o cordeiro no lugar do menino. E sacrifica o cordeiro no lugar do menino. Então essa é uma tipologia de Cristo, que foi sacrificado no nosso lugar. Interessante. Que foi sacrificado no nosso lugar. É uma forma dele mostrar, imagina um homem levando e aí, seu filho... Aí você vai para o Novo Testamento, para morrer Igor, por você. Aí você vai no Novo Testamento e você olha para João Batista em João 1, não me foge agora o versículo, mas João Batista olha para Jesus e diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A referência que eu acabei de citar sobre Jesus discutindo com os homens, quando ele disse, Abraão viu os meus dias. Foi esse dia dessa experiência. Então você começa a enxergar para a Bíblia e entender que ela é um livro sobre Jesus. Através das tipologias você percebe isso. Essa tipologia especificamente mostra para nós que Jesus veio para morrer a morte que era nossa, para que nós vivêssemos a vida que é dele. E uma parada interessante que a gente está estudando é o seguinte,
A Bíblia, se fosse um cara só escrevendo, seria um mestre da literatura. É um absurdo o cara escrever aquilo tudo ali e ter tanta conexão. Já seria incrível. Só que a Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Tem mais de 60 mil conexões. Se eu e você escrevemos a mesma história, a gente vai errar uma porrada de coisa. Vai. Você imagina isso. Então, quando você olha a Bíblia e você compara as profecias, por exemplo, tem 464 profecias para a vinda do anticristo. Só faltam 3 ou 2. Não sei se essa de Israel já conta. Tem muita coisa acontecendo, entendeu? Quando você vai estudar mesmo, as profecias se cumpriram, coisa que a galera viu lá 2000 anos antes. É muito difícil, quando você embarca nessa, você começar a se questionar. Muitas pessoas se questionam porque não estudaram e não entenderam. Você já pegou a Bíblia para ler? Cara, não assim de maneira... Vou ler a Bíblia. Já peguei a Bíblia, sei lá, fui à igreja e o cara... É por isso que você não tem essa convicção, entende? Não é o que você buscou. Faz um devocional, né? Que é um estudo junto com um pastor ou um culto que te explique aí a história. A academia é uma boa referência cruzada pra você entender. Cara, tu entra na academia, se tu resolver chegar lá sozinho e tu começar a fazer os exercícios, tu vai fazer errado. Quando você tem alguém pra te instruir, né? Seria a figura do discipulador. Alguém pra te instruir, pra te explicar, pra te mostrar, pra te falar o efeito das coisas.